Glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estou feliz na presença do Senhor nesta noite. Me sinto honrado em estar nesta casa. E a presença do Senhor, ela se faz presente em nosso meio. Meus queridos, abra a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Agradeço a Deus, me sinto privilegiado nesta noite. Agradeço ao Senhor, ao pastor Ezequiel, a quem nos confiou a esta responsabilidade, homem de Deus. Trago, pastor, um abraço do pastor Claudinei e também do pastor Carlos, meu pai. As palavras dele eu repito nesta noite. Ele diz que tem um amigo aqui. Que Deus vos abençoe. Agradeço ao presbítero Marcos pelo convite. Que Deus também venha te recompensar. Feliz por te ver, irmão Tiago. Deus é bom demais. Meus queridos, és uma noite que Deus tem uma palavra aos vossos corações. Deus já tem falado através dos louvores, e Ele continuará falando através da sua palavra nesta noite. Capítulo 16 do primeiro livro de Samuel diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém? Meu Deus e meu Pai, a tua presença já é real em nosso meio. Sou apenas um instrumento, Senhor, nesta noite. Me conduz, Pai, que as tuas palavras ela venham adentrar nos corações que estão aqui, pois tu és a fonte de água viva. Tu és, Pai, o Espírito que nos sacia a nossa fome e mata a nossa sede. Nós te pedimos, fica conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis tomar os vossos assentos, meus queridos. Meus irmãos, quando me foi feito o convite, com muito temor e tremor ao Senhor, eu disse: Senhor, qual é a palavra que eu tenho para dizer aos teus filhos? É sabido que a responsabilidade de quem professa a palavra do Senhor é duplamente, responsável, não só pelas palavras, mas também por pregar aquilo que o Senhor ordena à sua noiva. Este texto, a qual vos descrevi nesta noite no capítulo 16 de 1 Samuel, relata e retrata a história muito conhecida de nós. A história que Deus chama um menino, pastor de ovelhas, para o reinado de Israel. Meus queridos, em um contexto um pouco antes desta história, estava então Israel mergulhado em incertezas. E os anciões então chegam ao profeta Samuel, diz: Profeta Samuel, os teus filhos já não têm mais seguido os teus caminhos, mas tu és um homem de Deus. Os juízes governavam então sobre Israel. Deus, ele governava através destes homens a própria ordem divina chamada teocracia. Mas o povo queria um rei. E eles então começam a indagar a Samuel: Nós queremos um rei, nós precisamos de um rei, porque as nações vizinhas têm um rei. Precisamos de um homem, precisamos de um trono, precisamos de um rei que lute as nossas batalhas. Precisamos de um rei para que nós pudéssemos então agradá-lo e ter como referência. Então Samuel começa então a orar ao Senhor dizendo: Deus, ele entristece o seu coração dizendo: Deus, o povo tem me rejeitado. Mas Deus olha para Samuel e diz: Samuel, não é a você que o povo tem rejeitado, mas a mim que eles têm rejeitado. E quanto eu aprendo nesta lição: quando nós rejeitamos ao Senhor, as coisas vão mal, de mal a pior. O povo tinha tudo para se alegrar. Ora, oxalá o povo estava então sob a teocracia, o próprio Senhor governava aquele povo. Através do sacerdote, dos profetas, um deles, profeta Samuel, o próprio Senhor dava os seus mandamentos e instituía os seus estatutos. Mas de repente,
o povo quis atentar-se a um homem. E meus queridos, a Bíblia vai dizer que Deus então, Ele fala para Samuel: Samuel, escolhe um rei. E eu vou te mostrar, pois eu vou escolher, Samuel, sou eu quem vou escolher, mas um rei segundo o coração desse povo. Olha o problema, meus queridos, o povo queria um rei, e Deus então se compadece dessa situação. E de repente começa então a ver Saul ali tentando encontrar as jumentas do seu pai. De repente o profeta Samuel toma aquele jovem, belo, formoso. Esse aqui é cara para ser um rei, é o cara, como diz aí fora, tem todo o gabarito, tem todo o certificado. E a Bíblia vai dizer que então ele é ungido a rei de Israel. E começa então o período então do reinado de Saul. Saul até começa bem, mas o problema é que no meio da caminhada ele começa a desobedecer os mandamentos do Senhor. E não foram poucas as advertências que Deus usava então o profeta Samuel para adverti-lo de que ele estava tomando um caminho precipitado, de que ele estava desobedecendo uma ordem do próprio Senhor dos Exércitos. Muitas das vezes, em nosso ministério hoje é culto de departamentos, nós temos um problema, às vezes, de acatar a ordem. Ah, Jesus, o pastor deu liberdade. E muitas das vezes, quando nós desobedecemos as nossas lideranças, os nossos pastores, a desobediência faz, muitas das vezes, nós paralisarmos o nosso ministério. Deus jamais vai habitar na desobediência. Deus, muitas das vezes, Ele prefere que você seja obediente, aguarde o seu mandamento, do que você oferecer a Ele sacrifícios. E quantos nós temos vivido ultimamente que as pessoas têm questionado as autoridades constituídas por Deus? E é sério isso. Saul tinha tudo para ter um reinado sólido, Saul tinha tudo para ser um grande rei de Israel. Por 40 anos ele estava sob o governo de uma nação abençoada por Jesus de Nazaré. Mas de repente a desobediência leva ele precipitadamente a um caminho sem volta, um caminho de morte, um caminho de destituição do reino de Saul. E até mesmo ele coloca um ponto na sua própria linhagem. Olha a responsabilidade de uma desobediência. Meus queridos, Deus estava então entristecido com aquela situação. E de repente, eu imagino Deus dizendo assim: Samuel, o povo escolheu segundo o seu coração, não deu certo, porque o que o homem escolhe não dá certo. Mas eu, Samuel, tenho provido para mim um rei segundo o meu coração. Aleluias. Imagina a cena. Deus fala assim: Samuel, desce à casa do belemita, vai à casa de Jessé, e lá eu vou escolher um novo rei de Israel. Imagina Samuel: sou amigo de Saul, tenho muito amizade com ele. Como eu vou fazer, Senhor? Para que eu possa descer, eu preciso de encher o azeite. Eu preciso de tomar esse azeite e encher o odre, para que eu possa encher, então ungir o novo rei. Como que eu vou encher esse chifre de azeite para nomear um novo rei, sendo amigo de Saul? E o Senhor faz uma dura advertência no primeiro versículo ao qual nós lemos. Então disse Deus a Samuel: até quando terás dó de Saul? Às vezes Deus nos confronta. Até quando nós vamos estar pegados às coisas como Samuel estava pegado? Muitas das vezes nós não queremos os Sauls da nossa vida sair. Muitas das vezes nós estamos tão apegados sentimentalmente ou por afinidade, que isso impede de tomarmos as decisões orientadas por Jesus Cristo. E às vezes a orientação para vocês, líderes dos departamentos: não tome as decisões segundo os seus corações, mas tome uma decisão pautada debaixo da oração, guiada pelo Espírito Santo. Porque Deus nunca vai errar, não existe.
de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros, 39 no seu Velho Testamento e 27 no Novo, eu nunca vi a palavra falar assim: e Deus errou. Meus queridos, desce então Saul, imagina a comitiva chegando. Eu não sei de que ele foi, acredito que foi os carros e os bois lá. E de repente, chega o moço lá, amando de Samuel, bate na casa do benemita: ei Jessé, está vindo o homem de Deus. De duas umas, Jessé, ou ele se alegrava, ou ele ficava preocupado, porque todas as vezes em que um profeta chegava a uma casa, ou era palavra de exortação, era sentença divina, ou era bênção, ou era milagre. Mas ele logo pergunta, imagina que Jessé estava desconfiado, fala: ei meu senhor, a tua vinda é de paz? A nossa vinda é de paz. Mas agora atenta-se ao detalhe que as escrituras vai nos dizer. Estava a mesa posta, e estavam ali os 7 filhos de Jessé. Estavam todos, acredito eu, que adornado, pastor Ezequiel, pronto para receber aquele homem de Deus. Era motivo de celebrar com alegria, era motivo de adorar ao Senhor por a vinda daquele homem de Deus. Oxalá Samuel era a voz do Senhor, era o único naquele tempo em que conversava com o Senhor, em que dava recado ao povo, era o porta-voz de Deus para com o povo. E de repente, começa então a adentrar Samuel à casa de Jessé. E ele então logo, antes de mais nada, ele começa então a fazer aquilo que o Senhor lhe ordenara: escolher um novo rei de Israel. Meus queridos, e de repente vem então um jovem formoso, Eliabe, esse é rei, presbítero Marcos, tem tudo para ser um rei, são soldados, maneja bem a espada, tem formosura, estatura, tem experiência. Aí o Senhor disse assim: Samuel, não é esse. Próximo da fila, traz então Abinadab, quem sabe ele também pode ser rei de Israel. Ei, Samuel, não é esse, eu tenho rejeitado. Traz Samá então. De repente, aquela lista dos filhos de Jessé já não existe mais. E Samuel começa a ficar preocupado. Mas o meu Deus, muitas das vezes, ele não segue a lista dos homens. Muitas das vezes ele pega aquele nome, pastor, que está fora da lista, e ele honra. Ele pega aquele que está lá escondido, ele traz para a mesa. E Samuel então de repente, tomado pelo Espírito de Deus, Deus diz assim: Samuel, eu não olho, eu não vejo como o homem vê. Você está vendo a aparência, está vendo a estrutura física, mas eu, Senhor, eu conheço o interior do coração de um homem. Muitas das vezes as pessoas podem olhar para você e falar assim: mas ele está sorrindo, ela está sorrindo. Mas só Deus sabe as tuas lutas. Só Deus sabe as lágrimas que você tem derramado no teu quarto. Só Deus sabe as lutas diárias que você tem pensado em parar. Você tem pedido: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E as pessoas não conseguem enxergar. Mas Ele que é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sonda os nossos corações. O salmista vai dizer que antes mesmo de proferirmos alguma palavra, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o teu assentar, o teu deitar, o teu levantar. Ele sonda os nossos corações. Aleluia. Meus queridos, de repente aquela famosa pergunta: ei Jessé, vem cá meu filho, acabou teus filhos? Será que Jesus errou o endereço? Será mesmo que ele me mandou na casa errada? Será que não passou desses filhos aqui algum despercebido? Meus queridos, de repente a Bíblia vai dizer que o próprio pai de Davi, Jessé, fala: olha, meu senhor, tem um menor, mas ele está lá no pasto, ele está no aprisco. Ele, imagina comigo, por que Davi não havia sido convidado para aquele banquete? Estavam todos os seus irmãos. Jesus, a mesa estava posta,
Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o Samuel diz assim: até que ele